Bem, pessoal, temos aí um problema do livro do Física 2, né? Lá no capítulo 14, nos problemas adicionais, temos a questão 79, que aí no vídeo vai passar depois a questão, que a questão nos pede para calcularmos a massa específica de um líquido, do último líquido que um objeto havia sido imerso. Então ele dá o peso do objeto no ar, que é de 30 newtons, quando ele foi imerso na água, que é de 20 newtons, e o de 24 newtons quando ele foi imerso nesse outro líquido. E a questão nos pede para calcularmos a massa específica desse objeto que foi imerso nesse líquido, nesse fluido, né? Então, em cada um dos casos, nós temos duas forças relevantes, que são as duas forças importantes, né? A primeira é o empuxo, que foi exercida pelo meio onde o objeto está sendo pendurado, e a segunda é o peso do próprio objeto, né? A diferença dessas duas forças é o valor que a balança ela vai medir. Então, aqui já temos que a força é igual ao peso menos o empuxo. Isso porque o empuxo está no sentido contrário da força, peso. Então, exato, isso porque o empuxo ele está no sentido contrário da força, peso. Logo, ele diminuirá o valor medido na balança. Então, aqui a gente já viu que onde F é a força medida pela balança, normalmente a gente chama de peso aparente, enquanto o empuxo ele depende do fluido onde o objeto está imerso, né? O peso é constante em todos esses meios. Então a gente vai calcular o peso, começando primeiramente pelo objeto no ar, né? Aqui a gente pode desconsiderar o empuxo, porque a densidade do ar ela é bem pequena. Então, nesse caso ele dá lá que é 30, né? Igual ao peso, menos o empuxo, que nesse caso ele dá 0. Logo o peso será igual a 30 newtons. Seguindo, aqui a gente achou que o peso do objeto, nesse caso, é 30, que é o próprio 30 que ele já dá na questão, né? E passando para o passo 3, que é o caso da água, a gente tem que o que ele dá lá na água, né? Ele diz que é 20 newtons, que foi imerso na água, igual ao peso menos o empuxo. Aqui a gente já calcula um empuxo, né? Então será 20 igual menos o empuxo, 30 menos o empuxo, que é o peso do ar, que a gente já achou. Logo esse empuxo vai ser igual a 10. E a gente substituindo isso na fórmula... Eu acho que isso focou aqui um pouco. Então, substituindo isso aqui, né? Na fórmula do empuxo, nós vamos ter que o empuxo ele vai ser igual ao ρ da água vezes o volume do objeto que a gente quer procurar vezes a gravidade. Então ele diz que o empuxo aqui é 10, o ρ da água que é 10 elevado ao cubo, e o volume do objeto que a gente quer procurar, né? Vezes a gravidade. Organizando isso aqui melhor, fica 10 ao cubo vezes 9,8 vezes o volume do objeto. Então, isolando o volume do objeto, a gente tem que vai ser o 10, aquela matemática simples, vezes a gravidade, dividido pela gravidade, quer dizer, vezes o ρ da água. Logo isso aqui que a gente considera, que eu já fiz as contas, né? Mas para ser bem rápido, considera que vai ser 1,02 vezes 10 elevado a 10 a menos 3 metro cúbico. Isso aqui é o volume do objeto. Bem, agora que a gente conseguiu o volume do objeto, temos o último passo,
Bem, como a gente conseguiu já o volume do objeto, nosso trabalho agora é achar a massa específica do fluido desconhecido, né? Do objeto do líquido desconhecido. Então, a gente vai ter que, vai ser o próprio 24 que ele dá lá na questão do objeto que foi imerso nesse líquido desconhecido, vezes o peso, menos o empuxo. Menos o 30 lá, que ele já dá, menos o empuxo, né? Logo, isso aqui será igual a 6. Temos aqui o empuxo. Então, substituindo na fórmula do empuxo, nós temos que será 6 vezes o ρ desse líquido desconhecido, vezes o volume do objeto que a gente acabou de achar, vezes a gravidade. Então, o ρ desse objeto, desse fluido desconhecido, vai ser igual ao empuxo, que deu 6, dividido pelo volume do objeto desconhecido que nós encontramos, vezes a gravidade. E será igual a 600 kg por metro cúbico, né? Porém, sabemos que o ρ tem que ser em casas... Tem que ser... Porém, convertendo isso aqui para uma base 10, vai ser 6,0 vezes 10 elevado ao quadrado, dividido por quilograma por metro cúbico, né? Que é a unidade de medida do ρ, da massa específica. Então, encontramos que a massa específica do último líquido é 6,0 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico.